e depende também de todos os países que são prejudicados por essa emissão de CO2 oriunda de petróleo, de carvão e de gás, que são os maiores emissores de CO2, além de desmatamento e transformação do uso da terra. No Brasil, o maior vetor de emissão de CO2 é desmatamento. Desmatamento e transformação do uso da terra é responsável por cerca de 73% das emissões brasileiras. Quando aumenta desmatamento, aumenta a emissão de CO2. Faz sentido. No mundo, os Estados Unidos e a China são os maiores emissores. A China está em primeiro lugar, maior emissora de CO2. Os Estados Unidos vem em segundo lugar. A China, por causa da matriz energética deles? A matriz energética deles, com certeza, todos os países que são grandes emissores têm a ver com a matriz energética deles. No caso da China, eles têm uma dificuldade enorme em relação a ter fontes renováveis de geração de energia. A Europa também, ainda né? que eles tenham conseguido alguns avanços. A União Europeia também, os vários países do mundo não têm a mesma facilidade que o Brasil. A gente tem uma certa sorte aí, né? Nós temos, né? Nós somos gigantes pela própria natureza. Agora, nós precisamos ser gigantes pela natureza das decisões que nós tomarmos. E uma das decisões gigantes que precisamos tomar é, primeiro, parar de destruir a floresta e fazer emissão de CO2 e continuar detonando o planeta. E isso é ruim porque não só aumenta a temperatura da Terra, mas destrói o nosso regime de chuvas, sem o qual nós não temos como ser potência agrícola, não temos como ser nada. Isso não prejudica só o Brasil, prejudica o mundo inteiro e, particularmente, a América do Sul inteira. 75% do PIB da América do Sul está relacionado às chuvas produzidas pela Amazônia. Se você destrói a Amazônia, você está destruindo como se tivesse 75% do PIB da América do Sul. A Amazônia produz 20 bilhões de toneladas de água por dia. Isso é transformado em vapor e é bombeado, né? E que é responsável pelas chuvas, o nosso regime de chuvas. Sem isso, nós seríamos um deserto igual ao deserto do Saara, o deserto do Atacama. Agora, tem uma conta o que a gente precisa fazer. Imagina que bombear 20 bilhões de toneladas de água por dia tem um custo. O custo seria de 50 mil Itaipu bombeando água ininterruptamente para poder dar conta desse serviço. Acho que é melhor deixar a floresta lá. É melhor deixar a floresta lá, porque ela faz isso de graça, apenas usando o vento e o sol. Metade da água ela usa para continuar existindo, metade da água generosamente vem para nós, para os oceanos, para o que é o sistema de vida que nós temos. Então, a questão da mudança climática, o grande debate é não permitir que entremos em um ponto de não retorno. Ou seja, é como aquele carro que vai em alta velocidade, enxerga o abismo, preciso parar, mas já não tem mais como parar porque ele já entrou no ponto de não retorno. Então, a humanidade inteira, 195 países, desde a Eco 92, fazem um esforço para tomar medidas para evitar chegar no ponto de não retorno. Se você me pergunta o que foi feito até agora é suficiente, não é suficiente. E nós já estamos vivendo sob os efeitos da mudança climática. Essas ondas de calor. Estava vendo, não é, as informações dos cientistas, e num artigo que saiu no Jornal de Circulação Nacional, dizendo que nós temos as maiores ondas de calor já produzidas nos últimos 125 mil anos. É algo terrível imaginar. E aí eles dizem, a cada 30 anos, essas ondas de calor ocorriam ali por volta de 7 vezes. Nós já estamos num processo que eu acho que é de em torno de 52 vezes. Eu tenho que conferir direito o dado. Mas é uma coisa absurda quando a gente compara o que era antes. Por que isso está mais intenso e mais frequente? Em função do aumento da temperatura da Terra. Agora, uma coisa engraçada é que o primeiro ensaio dizendo que a Terra ia entrar num processo de aquecimento em função da emissão de combustível fóssil foi feito em 1896 por um físico chamado Svante Arrhenius. Ele fez esse ensaio com base na modelagem que ele fez, com os meios de que ele dispunha na época,
e ele acertou inteiramente o que ele disse. Aí é uma demonstração de uma combinação de que a arte, a espiritualidade e a filosofia conseguem antecipar coisas que a ciência posteriormente confirma. E quando eu digo isso, por exemplo, nós já estamos vivendo os efeitos da mudança do clima. Você lembra da música O Sertão Vai Virar Maio, o Mar Vai Virar Sertão? Quando a gente vê a Amazônia com os rios secos, Rio Amazônia, Rio Negro, Rio Solimões, todos naquela situação, e você vê o Rio Grande do Sul totalmente alagado, é o que está acontecendo, o sertão virando mar, o mar virando sertão. Isso que você falou aí me levantou um monte de coisa pra gente conversar sobre. Primeira delas, você acha que... Bom, os Estados Unidos, você falou que os Estados Unidos e a China acabaram de conversar aí e devem se comprometer a trabalhar juntos. Pois é. Nesse sentido, cara, você acha que, putz, você confia mesmo? Porque assim, os caras meio que precisam queimar petróleo. Senão eles teriam que investir uma grana numa outra fonte de energia que essa daí já tá lá e tal. Deve ser um certo problema para eles fazer essa transição a ponto de realmente se comprometer de trabalhar junto para diminuir a... Acho que você levantou um tema que é muito importante. Para lidar com essas questões, uma coisa fundamental é confiança. Porque se trata do futuro e da vida de mais de 8 bilhões de seres humanos. Uhum. E o que está em jogo é a permanência da vida. Essa questão, ela é um risco distribuído para todos. Não tem aonde se esconder. Pela primeira vez, a humanidade produziu uma crise que alcança geográfica e demograficamente a humanidade e o planeta inteiro. Então, você não tem aonde se esconder. É um recado que nós temos que dar conta. Os países que são detentores de tecnologia, de conhecimento, eles sabem muito mais do que nós a gravidade do que está acontecendo. Então, quando você vê uma conversa nesse nível de países que estão numa situação bastante intensa de escalada de conflito em outros campos da geopolítica. Mas nesse assunto estão dizendo que vão trabalhar juntos. E a opinião pública internacional, mundial, está cobrando